Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem por esse mundo afora, em todos os cantos do planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/dossiê História, onde estão todos os nossos programas, ou quase todos, aqueles que nós já fizemos ao longo desses 3 anos, quase 3 anos no ar. Finalmente, boa noite ainda aos navegadores da net que acessam a nossa fanpage em facebook.com/dossiê História ou pelo e-mail dossiehistoria@gmail.com. Dossiê História, um programa eminentemente cultural, realizado ao vivo sempre às sextas-feiras, a partir de 20h30, e reprises aos sábados e domingos, a partir de 22h30. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015. Em desdobramentos da Lava Jato, foi preso hoje o presidente da construtora OAS, Elmar Varejão, e 3 outros executivos, sendo um da Coesa Engenharia, o outro da Barbosa e Melo Engenharia e outro ainda da Galvão Engenharia. A prisão é temporária, com prazo de 5 dias, mas que fatalmente será convertido em prisão preventiva. Durante essa prisão foi feita durante a operação Vidas Secas da Polícia Federal, que apura fraude nas obras da transposição do Rio São Francisco. Ora, até que enfim saiu alguma coisa da transposição do Rio São Francisco, porque aquilo era um escândalo, estava na cara que aquilo tudo era uma grande roubalheira. Somente agora é que então se deu a partida e o início dessa investigação, que vai aí, com certeza, apresentar muitas surpresas para todos nós dentro dos próximos dias e semanas. Entre tapas e beijos, deputados federais se degladiam em comissões na Câmara Federal por causa do processo de infração ética do Eduardo Cunha, do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e também por causa do impeachment, do processo de impeachment da Dilma. A deputada gaúcha Maria do Rosário chamou o deputado Paulinho da Força de cachorro e deu um tapa em seu rosto. A ministra Cátia Abreu, por sua vez, do PMDB, em jantar social de comemoração natalina, atirou o conteúdo do vinho de uma taça no rosto do senador Serra, do PSDB. Dizem outros que foi uísque, não vinho. Ainda temos que confirmar essa posição aí. Isso porque José Serra, inoportunamente, de forma realmente indelicada, fez graça com a ministra, me indagando se era verdade que ela era namoradeira. Cátia é uma senhora casada e teve uma reação que os juristas chamam de retorção, que é aquela reação agressiva imediata, que não se caracteriza como um crime. Essa realmente é a nossa República da Banana, meus amigos. É o Brasil, o país mais burro do universo. Novo escândalo envolvendo autoridades do governo federal e o PT. Desta feita, choveu dinheiro em Recife. Nesta quarta-feira, dia 9, a Polícia Federal prendeu o petista Mozart Salles, criador do programa Mais Médicos, e outrora homem de confiança do ex-ministro Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde, que hoje, se não me engano, é o prefeito de São Paulo, não é isso? Ao perceber, é o Alexandre Padilha? Não, o prefeito de São Paulo é o ex-ministro da Educação, né? Não é isso? Ao perceber a chegada da Polícia Federal no condomínio onde reside em Recife,
O economista Rômulo Maciel Filho, presidente da Hemobras, olha só, da Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, começou a arremessar pela janela vários pacotes de dinheiro. Imagine a cena, chovendo dinheiro lá em pleno condomínio, lá em Recife. A cena é inusitada, você vai ver agora. A Polícia Federal filmou todo o lance. Vamos lá, vamos ao vídeo. É, isso aí. Você já ouviu falar, seguindo em frente aqui o nosso programa, você já ouviu falar em menu de travesseiros? Pois é, o ex-presidente Lula da Silva, em suas palestras, exige o menu de travesseiros quando de seus deslocamentos em viagem. Vamos ao No último fim de semana, a revista Época publicou como matéria de capa a Eduardo Cunha, mas tinha uma chamada sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, uma matéria sobre as suas palestras, só algumas delas, no qual somando dava 4 milhões. Evidentemente, as palestras dificilmente se encontra quem as assistiu, mas o interessante são os valores, não só o valor de cada palestra, como as exigências do ex-presidente Lula, né, bem como os gastos do conjunto para a palestra em deslocamento, hospedagem, alimentação, e vai um grupo junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer essas palestras tal. Uma delas em Portugal, por uma, recebeu 487 mil reais, somente por uma. Depois se deslocou para Cuba, foi até Havana, recebeu 479 mil reais por uma palestra. Atravessou ali, por questão de meia hora, chegou à cidade do Panamá, mais outra palestra, 900 mil reais. Desceu para a América do Sul, chegou a Lima, teve lá, deu uma passeada, comeu no restaurante, hoje a gastronomia peruana é a mais importante aí da América do Sul, e fez uma palestra bem rápida, recebeu 400 mil reais. Deu um pulinho a Caracas, está mais ou menos próximo, foi 359 mil reais a palestra. Desceu para Buenos Aires e recebeu por uma palestra, 435 mil reais. Isso sem falar que quando ele atravessou o Atlântico e foi para Angola, fez 2 palestras que dá um total de cerca de 600 mil reais. Todas essas palestras, ele levava um séquito, né? E fazia as inúmeras exigências. Era hotel 5 estrelas ou mais, segundo está no contrato, que a revista Época apresenta, e uma série de exigências de como é que devia ser o quarto, a sala de estar, ter o sofá para no mínimo 6 pessoas, sala de reuniões e tal. Mas eu gostei especialmente de uma exigência, cama king size e menu de travesseiros. Então isso me chamou a atenção. Eu gostaria que o Luiz Inácio estiver nos assistindo aí no luxuoso duplex na Avenida Prestes Maia, ou no triplex do Guarujá, ou no sítio de Atibaia, que deixa os jardins da Casa da Dinda parecendo uma simples horta, que ele explicasse a mim, que sou ignorante, e ele conhece bem isso, menu de travesseiros. Mas é tudo isso. Isso significa o quê? Todas essas viagens, quando você faz o roteiro, era liberado o crédito do BNDES, estranhamente, e que favorecia as grandes empreiteiras brasileiras, especialmente uma delas. Portanto, ele funcionava, estava lá como um office boy das empreiteiras, tá, usando a estrutura do Estado brasileiro, inclusive com funcionários que são pagos pelo Estado brasileiro. Então é muito grave, né? Só que nós estamos perdendo a capacidade, vai passando o tempo, de ficar horrorizado, porque são tantos horrores do Petrolão que mais um a gente esquece. Mas eu gostaria de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viesse a público e explicasse, porque algumas das palestras, se dividir pelo tempo do bate-papo que ele fazia, chega a dar 13 mil reais o minuto. Portanto, o que causa estranheza, mais uma estranheza no Brasil. Esse trágico momento que nós vemos, o pior da história republicana, é lembrar outra vez das palestras do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É, meus amigos, esse é o país que nós vivemos. Brasil, país burro, país mais burro do universo. A resposta católica à indagação de alguns católicos: ser comunista é motivo de excomunhão?
Padre Paulo Ricardo esclarece a resposta e de forma positiva. Vamos ver o vídeo. Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Lucas, que diz assim: ouvi falar que a pessoa ser comunista é motivo de excomunhão. Gostaria de saber se é verdade e se a excomunhão é automática. Lucas, é verdade. É verdade que os comunistas estão excomungados. Mas aqui a resposta precisa ser esclarecida. Existem 2 decretos da Congregação para a Doutrina da Fé, na época se chamava Santo Ofício, que são citados com bastante frequência. Mas nós precisaremos entender a natureza desses decretos, porque algumas pessoas ficam dizendo, não, mas esses decretos foram dados, né, por Pio XII, por João XXIII, não valem mais, não tem mais nenhuma validade. Vejam, aquilo que nós popularmente chamamos de decreto de excomunhão dos comunistas, na verdade, não são decretos. São perguntas que foram feitas à congregação do Santo Ofício, ou seja, a doutrina da fé. No dia 25 de junho de 1949, enquanto era Papa Pio XII, o Santo Ofício respondeu à seguinte pergunta. Aqui eu estou lendo do Denzinger, não é? No número 3865. É permitido aderir ao Partido Comunista e favorecê-lo de alguma maneira? Essa era a pergunta que foi respondida pelo Santo Ofício. Veja, é uma pergunta de uma dúvida. Isso quer dizer que já era claro para a Igreja que uma pessoa que adere à doutrina comunista está excomungado. Esse decreto, não é que o decreto de 49 excomungou as pessoas a partir dali. Não, já estavam excomungados antes, mas é que alguns começaram a duvidar. Então, para esclarecer a situação, Pio XII deu permissão ao Santo Ofício que publicasse esse seguinte esclarecimento. Primeiro, diz assim, resposta a essa primeira pergunta. Não, o comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes, em palavras, que não atacam a religião, os comunistas demonstram, de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus e à verdadeira religião e à Igreja de Cristo. Então, quem é comunista, está dizendo aqui, esclarecendo a Santa Sé, quem é comunista necessariamente é apóstata. Entende? Ora, por quê? Porque está favorecendo, embora eles digam, não, nós não somos contra a religião, nós não somos contra Deus, de fato estão contra Deus e de fato estão contra a religião, porque estão crendo naquilo que a igreja não crê e estão abandonando a fé católica. Se você professa a doutrina comunista, você não professa a fé católica. Este é o esclarecimento que o Santo Ofício está fazendo. Aí você vem perguntar, mas padre, isso era excomunhão no Código de Direito Canônico antigo, de 1917, agora não está valendo mais? Está valendo sim, senhor. Está aqui o Código de Direito Canônico de 1983, publicado pelo Papa João Paulo II, portanto, bem depois do concílio. E o cânon 1364 diz isto. O apóstata da fé, que é o caso aqui que está sendo esclarecido, o herege ou cismático, incorre em excomunhão late sententia, ou seja, em excomunhão automática, ou seja, em excomunhão que tem uma sentença escondida. Como é que a gente incorre nesta excomunhão? De fato, eu esclareço já já, mas eu quero deixar bem claro. Realmente, as pessoas que insistem em professar uma doutrina, em seguir uma doutrina que é incompatível com a fé católica, estão excomungadas automaticamente. E o decreto de 49 simplesmente esclarece isto. Coisa que já era evidente. Já era evidente. O decreto de 49 diz isto. Mas não para por aí. Tem uma segunda pergunta. Ele diz, é permitido publicar
divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles? Resposta: quanto ao número 2, não, pois são proibidos pelo próprio direito. Ou seja, nós não temos que ficar agora promovendo a imprensa comunista. Não temos que ficar agora seguindo a imprensa comunista. Se você vai ler um livro comunista, não é? Você deve saber que ao ler esse livro, você tem que estar preparado para lê-lo. Ou seja, preparado e tenha critérios suficientes para ler isso, sem que isso signifique um perigo para a sua fé. Então a igreja está dizendo, cuidado, não leiam livros comunistas, porque isso pode fazer mal à sua fé. Muito bem. Durante o regime militar, vários padres e bispos brasileiros foram ungidos à doutrina marxista. E muitos deles foram fazer cursos na União Soviética, em Moscou, durante aquele período do regime militar, para que depois, então, eles pudessem desenvolver alas marxistas e aqui no Brasil, que muitas delas acabaram se transformando em guerrilhas, em combates, em atos terroristas. Hoje não vai dar tempo, mas proximamente, provavelmente na semana que vem, eu darei o nome de alguns desses bispos e padres que foram a Moscou e também a Cuba para fazer esses cursos de especialidade em terrorismo. Eles estão por aí. E hoje vamos apresentar mais um episódio do Adeus Camaradas. Vamos assistir uma parte da queda do regime soviético na Hungria. O fim da era fora selado com um acordo entre líderes húngaros e Gorbachev. E, em decorrência disso, na Hungria, centenas de quilômetros de arame farpado foram simplesmente rasgados e deslocados. Isso atraiu alemães orientais para aquele país, que via a liberdade surgir de um dia para o outro. Lá na Hungria, vamos ver como foi essa confusão. C'est la fin d'une époque. La nouvelle génération de dirigeants d'Europe de l'Est a un nouveau programme, qu'elle doit malgré tout soumettre aux grands frères. Miklos Nemeth a été invité à Moscou pour une réunion officielle. Ça a été un moment extraordinaire. Gorbatchev l'a accueilli et après 5 minutes de discussion, la délégation est restée et nous on est sortis. Et puis on a attendu. Il était prévu que la réunion entre Gorbatchev et Miklos Nemeth ne dure pas plus de 20 minutes. Mais ils se sont entretenus pendant plus d'1 heure et demie. Finalement, Miklos Nemeth sort, Gorbatchev nous raccompagne jusqu'à l'escalier et nous dit « à bientôt ». Là, Nemeth s'écrie « briefing ». On se presse tous autour de lui et il nous dit « on a abordé tous les sujets importants et on est d'accord sur tout. Tout va bien ». J'ai demandé quoi exactement? Il m'a répondu « la transition pacifique vers un système multipartite en Hongrie et le retrait des troupes soviétiques du pays ». C'est ce jour-là que la décision a été prise. On a démantelé des centaines de kilomètres de clôtures barbelées et de systèmes d'alarme.
Cette déchirure dans le rideau de fer attire les Allemands de l'Est, dont certains passent leurs vacances en Hongrie, la destination préférée des citoyens de la RDA en mal de liberté. Quelques-uns franchissent la frontière verte, désormais ouverte avec l'Autriche, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des files de trabants affluent vers les points de passage entre la Hongrie et l'Autriche. Pour les autorités hongroises, c'est un peu trop. Und die fahren wir alle geschlossen in diese Straße. Die kommen hier oben an der Grenze raus. Das ist ein alter Grenzübergang. Wir fahren von hier aus hintereinander weg. Und dann losrennen. Und dann kam Zeichen, Autos stehen lassen und zu Fuß weiter. Wir haben uns mit weißen Fahnen Zeichen gegeben, dass wir nicht aufeinander fahren. Raus aus den Autos und los Richtung Schrägfeldweg. Und wir sind gerannt, vielleicht 1,2 Kilometer sind wir erstmal gerannt, kleine Kinder mit und alles. Und die haben hinter uns geschossen und geschossen. Wir haben nicht uns umgedreht. Wir haben nur so gesagt, auch unser, der das auch ein bisschen organisiert hat, zusammenhalten, Kind an die Mitte. Dann kam plötzlich ein LKW voller Soldaten. Wir würden das auch jederzeit wieder. Wir müssen jetzt erstmal Kräfte sammeln und wir wollen noch einen Versuch starten. C'était fantastique. L'ordre de Malte est arrivé en Hongrie dès que le premier camp de réfugiés a été installé dans le jardin de l'église de Zugliget. Ensuite, le campement n'a pas cessé de s'étendre. Ça a été très vite. Das sind die Malteserzelte, die sind nummeriert. Da oben sind die privaten, wie Sie sehen. Da ist noch Möglichkeit Camping. Und unweit von hier in der Parallelstraße gibt es nochmal ein Grundstück, wo wir weitere Zelte aufstellen können. Il a fallu travailler dur et négocier pied à pied pour arriver à une solution. Parce que tous ces gens devaient transiter par un pays tiers, l'Autriche, pour arriver en Allemagne de l'Ouest. Saját teendéke úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országban, mely befogadja őket. Die hier stehenden Bürger der DDR können mit ihren DDR-Papieren das Land verlassen. Les autorités de RDA parviennent à interdire à leurs citoyens de se rendre en Hongrie. En réaction, certains font le siège des ambassades ouest-allemandes à Prague et à Varsovie dans l'espoir d'être autorisés à quitter le pays pour l'Ouest. Et en plein cœur de Berlin, la foule envahit l'ambassade des États-Unis. Verlassen Sie den Weg, machen Sie die Bahn frei, hier den Eingang frei. Gehen Sie weiter. Zügel
zweifellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete Heim ins Reich Psychose geführt, um Menschen in die Irre zu führen und auf einen Weg in ein ungewisses Schicksal zu treiben. Das vorgegaukelte Bild vom Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben. Pour sauver la face, les autorités est-allemandes ont l'idée d'expulser les citoyens qui ne rêvent justement que d'une chose, partir. Angesichts der unhaltbaren Situation in den Botschaften der BRD in Prag und Warschau hat die Regierung der DDR einen humanitären Akt unternommen, um die Lage, die nicht von ihr herbeigeführt wurde, dort zu beenden. Die Personen aus der DDR, die sich rechtswidrig in diesen Botschaften aufhielten, wurden wie bereits gemeldet in der vergangenen Nacht in die BRD ausgewiesen. Mais l'expulsion doit se faire forcément à partir du territoire national et l'opération est délicate. Le train bondé de réfugiés est-allemands en provenance de Prague va devoir traverser une partie de l'Allemagne de l'Est avant d'arriver à l'Ouest. Ça a été une décision complètement stupide. Fatalement, tout le monde a été au courant. Il aurait très bien pu passer par la République tchèque pour arriver directement en Allemagne de l'Ouest. Quand le train en provenance de Prague est arrivé en gare de Dresde, c'était l'ébullition. La ville grouillait de policiers. Et devant la gare, on avait l'impression que c'était la guerre. La police avait bouclé les portes parce que les gens voulaient entrer dans la gare. On se rendait bien compte que la situation échappait à tout contrôle. Le passage de ce train a ouvert les vannes. Muito bem, voltamos aqui. Eu já estou conversando aqui com o meu entrevistado, preparando aqui alguns temas e algumas perguntas para a nossa conversa. Muito bem, hoje eu converso com o Dr. Cleveland Jones, físico, economista, auditor ambiental, engenheiro de petróleo e gás, mestre e doutor em geologia, professor contratado pela UERJ na cadeira de Geofísica. O professor e doutor Cleveland Jones, além dessa atividade, ele também é vice-presidente da ABAL, Academia Brasileira de Ambientalista de Letras. Eu me confundo até hoje com essa sigla. Boa noite para você, seja bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui. E espero que suas informações sejam bastante esclarecedoras. Suas palavras iniciais, eu já vou adiantando aqui. Então, o Dr. Cleveland, ele participa, ele é integrante do Centro de Pesquisa da UERJ, relativamente ao Instituto Nacional de Óleo e Gás. E lá eles desenvolveram algumas metodologias que se transformaram até em quebra de paradigma para a pesquisa do petróleo. Então, a minha primeira pergunta, Jones, é como é que foi e como é que está sendo essa sua relação com o pré-sal e a Petrobras? Bom, a minha relação com a Petrobras, aliás, começou com o meu primeiro emprego, foi na Petrobras, aliás, no exterior. Mas depois saí da Petrobras, fui fazer muitas coisas e, eventualmente, o mundo dá voltas, acabei voltando, como você mencionou nesse currículo, para a área de geologia, engenharia de petróleo e tal. E muito importante na carreira de qualquer profissional são as pessoas com quem a gente se associa. E eu me associei desde cedo com o meu orientador do mestrado e de doutorado em geologia, com o professor Hernani Chaves, que tinha uma longa experiência na Petrobras, na bacia de Sergipe-Alagoas, Recôncavo e tal, e um dos precursores da matemática na geologia e outras disciplinas assim. Então, foi isso, esse foi o ponto de entrada. E aí, juntos, nós começamos a focar áreas de grande potencial para exploração petrolífera no Brasil e focamos, Bacia de Campos e Santos, e foi aí quando houve a primeira descoberta do pré-sal.
depois acabou vindo Lula, mas é importante dizer que isso é um engodo no sentido que não é uma descoberta, porque realmente nós, todos geólogos, sabíamos que havia o pré-sal. O que não sabíamos era quantos recursos petrolíferos realmente havia lá, não havia tecnologia para explorar, muito menos produzir, e até geofísica não era eficiente. O que nós fizemos foi, num estágio muito inicial da exploração, uma bacia muito importante, sem praticamente dados de exploração disponíveis, começar a fazer uma avaliação do que era possível haver lá, e tamanho, distribuição, as implicações para o Brasil, tudo com uma metodologia que fomos desenvolvendo, aperfeiçoando, que o professor Hernani Chaves tinha aplicado desde 1980 e algo, e antes disso até autores famosos, Drew, Schoenemeyer, que aplicaram lá na bacia de Denver, nos Estados Unidos, mas com o desenvolvimento da capacidade de computação, essa metodologia pôde ser simulada num computador. Esse foi o passo que nós realmente implementamos e, com uma ferramenta de modelagem, nós aplicamos e começamos já desde 2007, 2008 a fazer isso. Muito bem. Eu só queria aqui acrescentar o seguinte, Cleveland, essa câmera que está aqui, ela está direta em você, então... para que o telespectador tenha uma visão de frente, frontal sua, eu pediria até que você sempre se dirigisse a essa câmera ou câmera, tá certo também, ambos os nomes estão certos, porque aí você fica frontal. Isso, nós fora, nós aqui conversarmos e você também olhar para mim, tá? Mas, com relação aqui ao nosso tema, eu queria também observar o seguinte, o Cleveland, ele é filho, o pai dele é norte-americano e a mãe é espanhola, e ele nasceu em Salvador, portanto é soteropolitano. E essa intimidade dele com o petróleo já vem desde aquela época, quando ele nasceu, desde criança ele já ficava vislumbrando aquilo, né? Essa que é a tua relação com a Petrobras? Desde jovem, eu queria até contar isso. Nós morávamos num apartamento que tinha uma vista para a Baía de Todos os Santos, muito bonito, e houve, naquela época, isso seria em 60 e algo, um grande blowout, uma plataforma de perfuração estourou e houve um incêndio gigantesco e durou semanas, meses. E isso, na indústria de petróleo, né, são grandes acontecimentos. Na época havia uma pessoa muito famosa, Red Adair, um texano, até que foi alvo de filme, depois feito sobre a vida dele, apagando esses grandes incêndios de petróleo. Ele foi lá na Baía de Todos os Santos, tentou apagar, passou lá um mês, não conseguiu, e o negócio ficou lá queimando durante meses, e a gente à noite podia ver todo o clarão na Baía. Muito bonito, um desastre naturalmente, mas minhas primeiras experiências com petróleo e a indústria de petróleo, né? Esse estudo, essa pesquisa que vocês fizeram lá, esse trabalho com o pré-sal, quer dizer, trocando em miúdos, vocês apresentaram dados nessa metodologia, foram dados disponíveis, né? Até com relação a peso e substância, coisas que a própria Petrobras não sabia ainda desenvolver, né? A própria geologia, o estudo geológico. O problema, não só isso representou uma quebra de... É uma quebra, porque a Petrobras, como qualquer outra empresa de petróleo, está trabalhando em cima de uma descoberta, de uma área que eles estão explorando, e eles fazem trabalhos e estudos focados naquela área, dimensionando a volumetria das reservas que possam estar presentes lá, e isso é uma forma de ver as árvores e não a floresta. E o que nós fizemos é tentar mostrar a floresta, toda a área do pré-sal dentro da Bacia de Santos. Porque não interessa ao Brasil um campo ou outro, interessa saber nossos recursos em grande escala. E a Petrobras, naturalmente, tem que focar uma área que ela está perfurando, fazer isso com engenharia adequada, cuidados e tudo mais. Mas levar isso para o ambiente de decisões políticas sobre política energética e tal, exige ter um conhecimento do que se tem.
quanto se tem, de que forma. São muitos campos pequenos, são alguns poucos campos grandes, é uma mistura de tudo. E isso é, no fundo, o que guia, ou deveria guiar, a política energética petrolífera de um país, como é que vão ser feitos os leilões, como é que vai ser feita a normatização, a legislação que se aplica à exploração e produção de petróleo. E, de fato, o pré-sal fez com que toda a nossa legislação mudasse. Infelizmente, eu não acho que foi de uma forma positiva, mas suscitou isso. E se nós tivéssemos, possivelmente, tido mais receptividade sobre as informações que a gente desenvolveu e disponibilizou, não somente para o governo, até para o público, quem sabe, se essa discussão tivesse sido mais ampla, mais profunda, nós poderíamos ver que o Brasil precisava não é o que a gente tem hoje, que é uma restrição no ritmo da exploração de petróleo. E o que nós mostramos é que o pré-sal pode ter reservas. Nós apresentamos os resultados de uma forma probabilística, dizemos que entre tanto e tanto. Nós falamos entre 170 e tantos bilhões a 270 bilhões de barris. Isso é algo como as reservas da Arábia Saudita, praticamente. Então, é algo muito difícil de uma pessoa se sensibilizar em relação a esses valores. Mas, por outro lado, tem consequências muito importantes, porque se essa é uma riqueza do Brasil, ela está no subsolo, ela não é dinheiro na mão. Então, nós precisamos ter um plano para saber como transformar essa riqueza de uma forma sustentável, consciente, ambientalmente correta e tal, distributivamente, mas transformar isso em benefício para o país. Você acha, eu vou te interromper, mas dentro do mesmo assunto, porque eu não vou quebrar teu raciocínio, mas você acha que, do jeito que nós estamos hoje, em relação à Petrobras, com todos esses escândalos e com essa situação toda política que nós estamos vivendo, o país está travado do ponto de vista político, você acha que a Petrobras ela tem perspectiva, como empresa pública, de desenvolver, ou nós vamos ter que fazer uma reforma radical nisso? Porque, pelo que eu entendo de Petrobras, desde 1954, nós estamos marcando passo. Embora tenha um desenvolvimento tecnológico, eu não queria ser tão há de reconhecer. Sanguinário assim, não. Eu diria, a capacidade da Petrobras é comprovada. Ela tem 3 prêmios de OTC, Achievement, são algo que a Exxon não tem. É uma empresa com um domínio da tecnologia adequado para nossas águas e nossas áreas, adequado. O problema é que você precisa não somente tecnologia, mas recursos, inclusive humanos, financeiros, e você precisa todo um arcabouço legal para poder operar e desenvolver o que você tem que fazer. Se cabe à Petrobras, basicamente ela é 90% de nossa indústria petrolífera no Brasil, as outras representam pouca coisa. Se cabe à Petrobras levar adiante nossa produção de petróleo, desenvolver nossa produção, então vamos ter que fazer algo diferente, porque apesar do conhecimento que ela detém, não tem capacidade para dar conta de produzir toda essa riqueza antes que, digamos, o petróleo chegue ao ocaso da era do petróleo. Isso é uma realidade que vem se falando há muito tempo e hoje em dia a gente sabe que não vai ser amanhã, nem em 10, nem em 20 anos que a era do petróleo vai acabar. E nem vai acabar pela falta de petróleo. Então, essa justamente é a situação que a gente corre. É um risco muito grande de acabar, digamos, a época do petróleo e nós ainda termos metade do nosso petróleo enterrado na terra, e isso não é riqueza. Aí essa que é a minha preocupação. Que eu estou achando que agora nós temos um desafio pela frente. Pensar numa nova Petrobras. Ou abre o capital e tira o controle do Estado, porque o Estado mostrou que é incompetente para administrar, para gerir isso, e abrir para grupos de capitais nacionais e estrangeiros, para que se possa desenvolver isso fora da influência política. Mas, olha, nós vemos já um movimento há bastantes anos, desde que a ANP opera no Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, a nossa agência reguladora, vem tentando desenvolver a indústria alternativa, as empresas não Petrobras, né? Uma Queiroz Galvão e as outras, era OGX, HRT, todas elas. Por alguns motivos ou outros, que todos os diretores estão presos.
mas não teve êxito, ela fracassou. Nós continuamos com uma expressão pífia das empresas independentes, das empresas estrangeiras aqui. Temos a Chevron, a Shell e tal, cada uma com uma participação ínfima no mercado brasileiro, não representa nada. Então, nesse sentido, falhou a política de diversificar a indústria e trazer outros players, outras indústrias, outras empresas. Isso, por exemplo, num país como a Colômbia, que se orgulha em dizer que seguiu o nosso modelo de desenvolvimento da indústria do petróleo, seguiu o modelo regulatório brasileiro, e ela passou na frente do Brasil. Ela hoje em dia tem uma diversificação fantástica de empresas de petróleo trabalhando em todas as esferas, exploração, desenvolvimento, produção, mais de 100 empresas estrangeiras produzindo. Então privatizou. Ela abriu espaço para as privadas. Continua a Ecopetrol e outras funcionando, mas é o que poderia haver. Mas abriu o mercado. Abriu o mercado. E nós mercado não da exploração, fazer. da extração. Nós paramos no tempo e isso não é necessariamente bom para a Petrobras. Dizer, então ela domina o mercado, mas isso é ruim. E o resultado disso é que nós estamos pagando uma fortuna pela gasolina, apesar de que o barril hoje custa $32 no mercado internacional. Agora está se tentando salvar a Petrobras às custas de uma política de preços que já era imprópria e continua sendo imprópria por outro motivo agora. Quanto a gasolina deveria estar no posto hoje, na realidade? Talvez 60 centavos? Poderia estar, certamente menos de R$1 o litro, né? E é o preço que está nos Estados Unidos e em outras partes, porque a gente não tem por que salvar a Petrobras às custas do consumidor. Claro. E tampouco tinha que beneficiar o consumidor na época em que se controlou o preço e se prejudicou muito a Petrobras. É uma política totalmente errada dos dois lados. Você acredita que isso aí, como eu digo, que o Brasil é um país burro, é uma política burra? É uma política burra, infelizmente. Eu quero me ater um pouco ao meu lado, né, como geólogo, falar dessas coisas, mas o nosso trabalho e o que compete à academia é transformar o conhecimento que a gente gera em informação útil à sociedade, aos governantes, que com essa informação em mãos, eles teriam que desenvolver políticas adequadas. Nós fornecemos essa informação, mostramos que corremos esse risco de perder o bonde, né? Tudo que foi falado do pré-sal pode ser um desperdício se a gente não conseguir produzir esse petróleo e mesmo assim, a gente não vê uma sensibilidade, um retorno de algumas políticas que poderiam facilmente ser adotadas, não são coisas complicadas. Então, insensibilidade em relação às informações que nós apresentamos. Perfeito. Bom, então vamos passar agora ao segundo ponto, que seria a ABAL, a nossa Academia Brasileira Ambientalista de Letras, onde você está na função de vice-presidente, tendo como presidente da academia o nosso colega advogado, o doutor Francisco Vilardo, doutor Francisco Vilardo, que é o presidente empossado recentemente, e você na vice-presidência. Então, eu gostaria de saber de você, Cleber, quais são, assim, os planos iniciais da academia, porque ela, só o telespectador ter uma noção, ela é uma academia inédita, ela não tem similar em lugar nenhum do mundo. Exato. E isso foi uma ideia do nosso amigo e colega também advogado, doutor Sidônio Fernandes, né? Foi uma iniciativa dele que com um grupo de amigos se reuniram e resolveram montar essa academia. E ela já está repercutindo até do ponto de vista internacional. E ela, para a honra de nós, petropolitanos, ela foi criada aqui. Chama-se Academia Brasileira Ambientalista de Letras. Então, Cleveland, passa para a gente aí mais ou menos uma dimensão, como é que nós vamos ficar com essa academia. Eu acho que primeiro eu tenho que dizer que eu sou ambientalista, apesar de estar trabalhando na indústria de petróleo, não há uma incongruência. Na realidade, o que a gente pode fazer como ambientalista em qualquer indústria é promover melhores práticas, aproveitamento sustentável e tal. Então, isso é uma realidade no meu caso e se expressa, entre outras formas, através da minha participação na ABAL. A ABAL surgiu da iniciativa do Sidônio
como uma iniciativa grandiosa. Eu acho que pode ser, porque está unindo justamente uma academia de letras que tem um prestígio, as pessoas por trás com capacidade de divulgar e apresentar essas informações de uma forma convincente e impactante, e a questão do ambientalismo, que hoje em dia tem uma repercussão entre as empresas, as grandes empresas, mesmo as de petróleo e outras, que permitiria que as ideias e as ações que a gente desenvolvesse tivessem muito mais possibilidade de resultar em mudanças, que é o que a gente espera, tanto na área de preservação, novos projetos, temos muitas coisas em andamento, e esses são os planos que a gente tem para a BAL e que, de uma forma ou de outra, os acadêmicos, os projetos que a gente deve levar adiante, os convênios com as outras entidades, empresas que a gente deve desenvolver, vão trazer essa possibilidade de transformar em resultados práticos. É uma meta muito ambiciosa, mas eu acho plenamente alcançável, até porque nós já vimos, em poucos meses de existência, muitas coisas acontecerem muito rapidamente, estamos muito satisfeitos com isso, tivemos uma receptividade muito boa em vários órgãos, empresas e outras entidades com as quais tivemos contato, então isso já nos demonstra que estamos no caminho certo, sim. Bom, então nós temos aqui uma academia que é primaz no mundo, não é isso? E que ela já nasce com ambições globais, né? E como é que está essa conexão no estrangeiro? Me parece que já há uma movimentação para se obter uma sede própria. Você pode adiantar alguma coisa para nós? Não posso adiantar detalhes, mas, de fato, uma academia tão jovem como a nossa, que apenas acaba de se regularizar e passar a existir há poucos meses, nós já estamos em negociações para uma sede própria ambiciosa. Não é uma sala, não é uma casinha. Então, esse tipo de situação a gente não poderia imaginar se não tivéssemos toda a colaboração dos membros que temos, as coisas andando na direção certa, até porque eu posso dizer que nós estamos numa época muito propícia para tratar dessas questões. Recentemente, com o Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, trouxe até para outro ambiente uma temática que estava mais restrita a ambientalistas e tal, e hoje em dia a gente vê que isso tem que fazer parte da sociedade, das empresas, do governo. Estamos vivendo os últimos dias de uma negociação muito apertada na COP21 lá em Paris. Então, os temas estão acontecendo e a BAL não é que esteja pegando carona, nós vamos participar, nós vamos promover essas coisas, mesmo depois da COP, mesmo depois dos tratados que vierem a ser feitos, mesmo depois dos projetos que a gente empreender aqui ou em outras partes, o trabalho continua. Isso é algo de longo prazo, mas nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, que estão demonstrando aí o caminho que a gente vai trilhar. Muito bem, então os membros da BAL, objetivamente, eles vão apresentar trabalhos acadêmicos sobre o tema ambiental, é isso? Como somos uma academia de letras, eminentemente, a gente espera que nossas ações se traduzam através de trabalhos escritos, mas também de outras formas. Inclusive, queremos ser um repositório de trabalhos ambientais, especialmente, mas de outros também, porque existe toda uma multidisciplinariedade na questão de sustentabilidade e outras, né? Técnicas de manejo, tudo isso fazem parte, né? E o meio ambiente é tudo, né? Não é pela metade. Então, realmente, só o fato de nos transformarmos num grande repositório de livros e de trabalhos sobre essa questão ambiental já é uma contribuição importante, mas nós queremos produzir e alimentar esse repositório nós mesmos, os acadêmicos, com trabalhos próprios, com trabalhos resultantes dos resultados dos projetos que empreendermos, e nós também já estamos em contato com empresas e outras, onde poderíamos, com certeza, levar adiante alguns dos projetos que já foram pensados desde o início, e quando o Dr. Sidônio idealizou
a BAL, desde aquela época, ele já queria fazer projetos funcionar, e nós temos isso em mente. A única coisa que nos impede é o tempo de efetivar esses convênios e tal, mas não temos dúvida que isso vai acontecer. E uma vez que a gente chegue nessa massa crítica e tal, essas coisas funcionando, não somente dão uma sustentabilidade à própria academia para existir, ter sede, contratar as pessoas que precisar e tal, ser um repositório organizado, ter um site que funciona com uma plataforma complexa e tal, mas alimentar os projetos que a gente quer levar adiante. Até simbolicamente, nós temos feito aqui, temos feito plantio de mudas e tal. O próprio Dr. Sidônio é conhecido em Petrópolis por ser aquele que plantou 7.600 mudas de ipê amarelo aqui. Parece até que vai ter uma atividade agora na semana que vem. Eu estive falando com o presidente e ele me adiantou que vão lavar lá na estátua. Já vazou, né? Tudo bem. Não, de fato. Isso é importante para que a população... Não, exato. Nós até queremos que nossas ações tenham, né, participação do público. Às vezes esta oportunidade de fazer isso, mas nós temos, por exemplo, uma próxima atividade será fazer um evento onde faremos uma lavagem do busto da Praça de Oswaldo Cruz, um personagem muito importante para a própria BAL, é um patrono, inclusive, de um dos nossos acadêmicos, e vamos levar isso adiante com a participação do público. Inclusive, serão distribuídas mudas de ipê e de outras espécies também, que temos uma parceria com o INEA para isso, que tem sido muito boa. O INEA, desde logo... E o Poder Público Municipal tem dado alguma contribuição? Nós estamos em contato com o Poder Público, o órgão do poder, da Prefeitura, que seria a CONDEP, já se disponibilizou e já confirmou que estará fazendo um trabalho prévio na praça, justamente para permitir o evento. Então, o próprio Cachucha, acho que foi quem autorizou, indicou isso através do prefeito. Então, nós estamos tendo a colaboração da Prefeitura, que isso é muito importante. Não se faz um trabalho eficaz, ambiental, em nível de Prefeitura, de Estado ou de Brasil. Sem o apoio do poder. Sem apoio E nós temos aqui uma receptividade boa, isso a gente deve salientar. Ok. Clara, o tempo urge, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu ainda tenho mais um quadro, que é um quadro musical que eu sempre apresento, e eu quero aqui, então, encerrar essa nossa conversa de hoje, prometendo a você e pedindo a você que retorne aqui em outras oportunidades, sempre que você tiver notícias da BAL e quiser colocar algum material aqui para nós, para o nosso público. Tá? Muito obrigado. Eu te agradeço. Até breve. Até breve, né? Agora vamos apresentar um flash mob, que é um oferecimento que nós fazemos ao nosso convidado, Dr. Kleber Johnny, e também ao nosso público. Um flash mob em uma escola na Itália. Crianças e adolescentes, quando chegaram no refeitório para almoçar, foram surpreendidos por cantores líricos, tenores, baixos, barítonos, sopranos e contraltos. Foi um show, vamos ver. Sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto è viso, menzognero, la donna è quanto malvento, morta da cento di pensier. Di pensier. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la la la.
cercati lontano della bella Iris, in questo paradiso adesso fai lontani. Il nome suona son sopra, e noi dovremo morir. E guardate, tramontate stelle, tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, Bom, meus amigos, hoje eu entrevistei Dr. Cleven Jones, um físico e mestre e doutor em geofísica, que nos deu o prazer da sua presença aqui. É uma entrevista maravilhosa, que se você quiser assistir novamente, ou se não teve a oportunidade de assistir integralmente esse programa, poderá revê-lo amanhã, a partir de 22 horas e 30 minutos, mais ou menos 22 horas e 30 minutos, porque sempre começa um pouquinho depois. Ou ainda também numa reprise aos domingos, a partir também de 22 horas e 30 minutos. Quero deixar aqui meu boa noite a vocês, muito obrigado pela audiência, e lembrando que os nossos vídeos estão postados no YouTube, em Dossiê História, youtube.com/Dossiê História, e também temos um material postado em facebook.com/Dossiê História. Uma boa noite a todos vocês e até a semana que vem.